Preciosos irmãos, boa noite. Que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Quero lhes fazer uma pergunta aos meus queridos irmãos do canal A Voz do Atalaia. É claro que vocês estão por dentro das coisas que estão acontecendo. Mas quero lhes fazer uma pergunta. Em Mateus capítulo 23, em todo o capítulo, o Senhor Jesus Cristo, ele está chamando atenção duramente, repreendendo duramente a liderança judaica do seu tempo. O porquê que ele está fazendo isso? Porque de longo tempo ele estava vendo, sabendo que eles estavam roubando os órfãos e as viúvas e a tribo de Levi. Em especial a grande liderança, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, escribas e fariseus unidos, estavam se dando bem, porque na lei de Moisés era para as 11 tribos abençoar uma tribo que ficou de fora das herdades, e era para as 11 tribos abençoarem a tribo de Levi com os donativos, com os dízimos, com as ofertas alçadas. No começo estava sendo assim, estava em ordem. Mas ao longo do tempo, os sacerdotes, os doutores da lei daquele tempo, as lideranças, começaram a ver o lucro e então começaram a desobedecer a Deus e a passar a mão nos donativos. Em Malaquias, capítulo 2, fala na totalidade aquilo que eles estavam fazendo. Mas em especial, Malaquias, capítulo 3, e o versículo 10, vem a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim. Casa do tesouro era uma túlia aonde os judeus da tribo de Levi guardavam os mantimentos, porque dízimo era mantimentos. E era uma vez por ano que eles dizimavam, e não eram todos. Eram aqueles que tinham herdades, posse, terra, que plantavam. E a palavra veio é esta: por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador ali era locusto, gafanhoto. Mas a demonstração da palavra de Deus é esta: por que me roubais a mim, vós, toda a nação? A nação era a nação de Israel, não era a igreja. Então veio sobre eles a maldição, porque eles roubavam os donativos e deixavam os órfãos e as viúvas e os estrangeiros afomeados, e deixavam também a tribo de Levi de lado, e era a tribo que era para ser abençoada com os donativos. O Senhor Jesus, em seu tempo, ele chama a atenção de toda a liderança do seu tempo, e as palavras foram pesadas. E falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem mover.
Esta era a dura cerviz que a liderança colocava sobre o povo. Eu não vou ler todo o capítulo para não tomar muito tempo. Mas note uma coisa: o Senhor Jesus chamou a atenção duramente sobre a má conduta dos líderes do seu tempo, escribas, fariseus, os doutores da lei, que começaram a passar a mão nas ofertas, nos donativos, ao ponto de fazerem do templo, naquele tempo, um centro comercial. E certamente os comércios que tinham ali era dos sacerdotes e sumos sacerdotes, dos principais do templo, que lucravam em cima do povo. O Senhor Jesus, em seu tempo, ele rejeitou a liderança judaica. E ali naquele tempo não tinha nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum evangelista. Não tinha, porque não era o tempo. Ali tinha a liderança judaica. Jesus então rejeitou eles e as suas lideranças. E Jesus sabia que o tempo estava perto de abrir o Novo Testamento. Jesus então logo foi perseguido e morto. E ele então abriu, através da sua ressurreição, o Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento, ele então inaugura a sua igreja em Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo disse: ele mesmo deu para a sua igreja dons ministeriais. E a igreja não tem hoje sacerdote, sumo sacerdote, escriba, fariseus, doutores da lei. Não, porque isso era para o Antigo Testamento. A igreja tem hoje, em sua liderança, os apóstolos ficaram como base, mas hoje tem. É claro que a base fundamental é Cristo. A igreja está fundamentada sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ela é instruída pelas 12 bases, que são os 12 apóstolos. Mas hoje eles não existem mais, eles morreram. E posteriormente, então, ficou para representar o Senhor Jesus diante do povo pastores, presbíteros e evangelistas. Porque o apóstolo Paulo disse que ele mesmo, Deus, deu uns para pastores, profetas e evangelistas. Quando fala ali profetas, é os ensinadores, os bispos, os presbíteros, os anciões, que são os presbíteros. Pesa sobre os ombros dos pastores, dos presbíteros e dos evangelistas, pesa a responsabilidade de passar para o rebanho de Deus a boa palavra, a boa doutrina, o bom ensino. E a Bíblia é clara quando diz: o presbítero que governa, e governa bem, ele é digno de duplicada honra pelos irmãos. E as ordenanças estão ali. Deve ser marido de uma só mulher, apto para o ensino, apto para o conselho, para a administração das coisas de Deus. Jesus Cristo, no seu tempo, rejeitou a liderança judaica, a liderança religiosa. É o que está acontecendo hoje no nosso tempo, no tempo final da igreja. Jesus Cristo está rejeitando a liderança do nosso tempo. O que vemos hoje nos nossos dias? Fizeram das coisas de Deus negócio,
Fizeram hoje dos ministérios, das igrejas, empresas. Se você dizimar, se você ofertar, você recebe carinho da liderança, sorriso da liderança. Você é mais benquisto, mais bem amado. Mas se você deixar de dizimar, a compreensão deles a seu respeito muda. Porque o que está valendo hoje, claro que eu não estou generalizando, o que está valendo hoje é o dinheiro. Estão fazendo hoje dos ministérios, empresa, negócio, estão colocando Deus no nosso tempo como agiota. E com falsas ideologias, com falsos dogmas. Mudam o evangelho dizendo: quanto mais você pactar, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você plantar, mais Deus vai te abençoar. Parece que isso está em todos os lugares. É o pensamento do nosso tempo, é o dinheiro. E estamos vendo a ostentação exacerbada da liderança. Carros blindados, seguranças, aviões, casas de luxo, apartamento, mansões. Enquanto o povão, que são quase que forçado a ofertar, quase que forçado a dizimar, estão sofrendo. E ainda colocam uma culpa. Se você está mal financeiramente, é porque Deus está pesando a mão. Isso é o que eles falam, é o que eles dizem. O Senhor Jesus, no seu tempo, rejeitou a liderança judaica. O Senhor Jesus, nesse tempo, está rejeitando também a liderança de muitos ministérios. Por isso estamos assistindo nos nossos dias igrejas outrora respeitadíssimas, hoje rachadas, estão entrando em bancarrota e estão quase que forçando os seus membros, os seus irmãos, a dizimar, a fazer pacto, a fazer propósito. Com tudo isso, com dinheiro. O que Deus quer de nós, servos e servas de Deus? Deus quer o seguinte: todo o vosso corpo, alma e espírito, ou então todo o vosso espírito, alma e corpo, estejam íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer teu dinheiro. Deus não quer tua casa, teu carro, tua moto. Deus não quer os teus bens, não. Ele quer, em sacrifício vivo, o teu espírito, alma e corpo em sua presença, em louvor e em adoração diante dele. Que a graça e a paz seja sobre todos vocês.